Queridos amigos e irmãos, quero estar nesse momento deixando mais uma palavra de reflexão para as nossas vidas que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 14, que nos diz o seguinte: pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Quero estar falando sobre o sono espiritual. O que é o sono espiritual, meus amigos e irmãos? Senão o fato de uma pessoa não conseguir discernir ou responder espiritualmente a um chamado do seu Criador. Quem dorme espiritualmente falando não está morto, apenas entrou num estado de sono, não respondendo assim ao chamado de Deus sobre a sua vida. Primeiro, quando estamos dormindo, ficamos parados. Então, dentro desse primeiro ponto, é bom lembrar que cada pessoa tem um jeito natural de ser. Alguns são mais quietos, outros mais desinibidos, mais agitados. Mas quando se trata de adorar a Deus, não podemos ficar parados espiritualmente. Porque, como diz a Escritura, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Portanto, meus amigos e irmãos, independente se você é mais quieto ou é inquieto, mais agitado, como ser, espiritualmente falando, você não pode ficar parado e não adorar a Deus na sua vida diária. Segundo, quando estamos dormindo, não falamos nada. Quando uma pessoa está dormindo espiritualmente, ela não sente vontade de abrir sua boca para cantar ao Deus da sua vida. A pessoa não somente não tem mais prazer em cantar, como também não tem mais prazer em glorificar e bendizer a Deus. É bom também ficarmos atentos, pois está acontecendo um fator que eu chamo de falso vivo espiritual. Você pode até perguntar, mas o que é isso, falso vivo espiritual? Um falso vivo espiritual é alguém, e esse fator falso vivo espiritual ele tem crescido muito e muito mesmo. E o falso vivo espiritual é alguém que canta, glorifica e até fala línguas, porém não sente mais a presença de Deus. E quando sai do momento dos cultos, canta toda a música que não glorifica a Deus, vive entre seus amigos como um ímpio, Esse fator que eu chamo de falso vivo espiritual tem enganado muitas pessoas na igreja. Porque o falso vivo espiritual, ele vive desapercebido das coisas espirituais de Deus. Então devemos ficar atentos para este falso vivo espiritual. A pessoa canta, glorifica, porém ela não sente mais a presença de Deus, é só para demonstrar que está viva, mas na realidade não está. O terceiro ponto que eu quero destacar nesta reflexão é que quem está dormindo não se alimenta. Então, se você como cristão não sente vontade de ler, meditar na palavra de Deus, isso é um dos sinais que talvez você provavelmente esteja dormindo espiritualmente. E isso é perigoso, meus amigos e irmãos, pois quem não se alimenta fica fraco, doente. Se não vier a se alimentar, virá a morrer. Então, isso é um grande perigo para um cristão, ficar sem o alimento da alma. Jesus disse ao diabo, vocês se lembram? Vejam que Jesus disse, Mateus 4, na tentação, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.
porque nós precisamos do alimento para manter o nosso corpo físico, nossas forças físicas, mas também nós precisamos de um alimento que vai nutrir a nossa alma, no nosso espírito, que é a palavra de Deus. E sem esse alimento para a alma, o cristão vai ficar raquítico espiritualmente. Então o sono espiritual existe e a Bíblia fala sobre ele. E a Bíblia também nos mostra como não cairmos nele e nem no falso vivo espiritual. Quando Jesus vier numa única e última vez arrebatar a sua igreja, é bom estarmos verdadeiramente acordados espiritualmente, pois só ouvirá a trombeta tocar quem estiver acordado espiritualmente. Quem estiver dormindo não irá. Então, meus queridos amigos e irmãos, que todo sono espiritual e também falso vivo espiritual não sejam achados em nós naquele grande dia. Fiquem na paz de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.